creem que Deus habita no meio dos louvores? No meio do louvor do seu povo, Deus habita. É isso que a Bíblia nos fala. E eu estou relutando aqui fazer algo com você, mas eu vou fazê-lo. Tem algumas pessoas que precisam dar um grito de liberdade hoje, sabe? Você está se sentindo preso, talvez com um nó na garganta. O Senhor quer trazer liberdade na sua vida, liberdade no nosso meio. Entendi que a gente se sente bastante, o nosso estado muda a todo momento, né? Mas eu sei que não é a realidade de todos aqui, mas talvez essa palavra seja para você. Você precisa dar um grito de liberdade, se sentir livre no Senhor. Eu quero te dar a oportunidade de fazer isso. Faça como se fosse um ato profético teu, de liberdade. Senhor, eu sou livre. Quantos creem que são livres aqui? Digam amém. Essa última parte dessa canção diz, eu não sei a letra direito. Ilumina as trevas, escala montanhas para me resgatar. Derruba muralhas e quebra mentiras. Diga comigo, quebra mentiras. Para me resgatar. Essa palavra também é para os filhos. Antes de ser filho, você precisava muito disso. Mas como filho, existe uma infinidade de sofismas que os demônios lançam na nossa mente, que são mentiras. E o Senhor quer nos resgatar das mentiras que muitas vezes nós temos ouvido no inferno. Então eu vou contar até 3, você vai dar o grito de liberdade aí. Se você não está precisando dessa palavra, eu quero convidar você a gritar junto com a pessoa que está do teu lado e falar, meu irmão, nós vamos fazer um ato profético que você vai começar a sentir, você vai voar hoje. Fala para ele, fala para ela. Se você está do lado de alguém, quer compartilhar com alguém, compartilhe. Se você não quer, você vai ficar de pé onde você está agora. E eu vou dar 2, 3 minutos só para você fazer isso. E se junto com o seu grito de liberdade, você quiser dizer daquilo que você quer ser completamente livre, você diga enquanto você gritar. Ninguém vai ouvir você, mas os céus vão te ouvir. O inferno irá estremecer, porque haverá liberdade do Senhor no nosso meio. Eu vou contar até 3, a banda vai tocar junto, nós vamos gritar junto, e haverá uma unção de liberdade no nosso meio. Você vai ser completamente tomado pela liberdade do Senhor. Amém? Vamos lá? 1, 2, 3, dê um grito de liberdade. Aplauda o Senhor com toda a força da tua alma, do teu ser, do teu espírito. Oh, Espírito Santo de Deus, que nos aquece. Aleluia. Antes de você se assentar, eu quero orar com você. Bem rapidamente, nós ouvimos um aviso aqui a respeito dos 21 dias de jejum que começam amanhã. Quantos estão cheio de expectativa para viver esse tempo? Digam amém. E eu quero pedir aos irmãos que orem por alguns motivos durante o seu jejum. Eu vou mandar isso pelo WhatsApp para os líderes e eles vão falar isso para os irmãos, mas eu vou ler aqui. Olha só, preste atenção. Sobre a igreja de Itaquera, nós queremos um local de culto para fazermos cultos a partir do meio do ano. E nós precisamos treinar a igreja que vai ser enviada para lá. Quantos dizem amém? Amém? Sobre a igreja de Indaiatuba, nós precisamos de um local para fazer cultos fora do condomínio. Então a gente precisa, sei lá, de uma garagem, de algum lugar. Deus vai preparar.
de uma sala de um hotel gratuitamente. Nós precisamos de um escape de Deus. E eu sei que Deus vai nos dar um lugar ali. Eu queria que você orasse por isso, pelos evangelismos que nós vamos fazer nas ruas lá, e pela consolidação da célula que já existe lá. E pela nossa igreja local aqui, Igreja do Jardim Ângelo. Por novos obreiros, pelas finanças da igreja. A Deise falou para mim que elas têm um alvo, as irmãs, as novas líderes, de abrir 10 novas células kids no primeiro semestre. Então ore por isso. E ore pelos alvos da tua célula. Amém? Eu falei tudo isso, você vai lembrar de alguma coisa, mas não vai lembrar de tudo. Eu queria que você levantasse um clamor agora. Nós vamos interceder. É o start daquilo que nós vamos viver em 21 dias. Essa mensagem vai chegar até você. E eu queria pedir que você orasse todos os dias em consagração. Porque nós sabemos que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Olha quanto o justo tem perto de nós aqui orando pelo mesmo propósito. Ora o Senhor junto comigo agora sobre esses pedidos. Pai, em nome de Jesus, nós intercedemos como igreja. Pela igreja de Itaquera, pela igreja de Indaiatuba, pela igreja aqui do Jardim Ângelo. É uma sorte de necessidades que temos. Precisamos de locais de culto lá em Itaquera, lá em Indaiatuba. São necessidades distintas, mas Senhor, nós precisamos de um espaço em cada um desses lugares. Senhor, precisamos de novos obreiros aqui. Senhor, nós cremos que o Senhor tem coisas poderosas e grandes para fazer no nosso meio. E em nome de Jesus, nós estamos iniciando amanhã um período de 21 dias, consagrando a nossa vida, matando o nosso ego, Senhor, matando a justiça própria que é em nós, pela Tua palavra, pela vida no Espírito. E cremos, Deus, que o Senhor fará coisas poderosas e sobrenaturais. Pai, abre as portas desses locais, abre as portas das novas células kids, abre as portas das novas células de adultos e jovens. Senhor, levanta os líderes no nosso meio, que possa haver um grande mover nesse tempo, que esse tempo de capacitação da liderança, de novos líderes serem treinados, novos anjos da guarda, que o Senhor possa equipar a igreja, que até a conferência nós possamos ser muito abastecidos, e que a partir daí o evangelismo flua com liberdade no nosso meio. Senhor, restaura cada coração, a fé, a disposição para crer naquilo que nós não vemos com os olhos, mas que o Senhor já disse, e na eternidade já está definido. Nós cremos na Tua palavra, por isso a confessamos, Pai, que o Senhor possa colocar as Tuas mãos nas finanças da nossa igreja. Senhor, nós vivemos um tempo de dificuldades, mas nós sabemos que o Senhor é o Deus que quebra todas as barreiras, que rompe com todas as cadeias, e não haverá devorador capaz de segurar a Tua bênção e aquilo que o Senhor tem para fazer no nosso meio. Nós avançaremos, nós romperemos e veremos a Tua glória, Pai. Em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém, amém e amém. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Tome seu lugar, se assente. Aleluia, glória a Deus. Glória a Jesus. O Senhor é muito bom e tem feito coisas maravilhosas. Eu quero complementar mais só uma coisa, irmãos. Antes, né? Eu não sei se eu cumprimentei a igreja agora, nesse momento, na hora que eu apresentei o bebê, eu cumprimentei, mas eu quero que você saiba que é uma alegria muito grande estar com você aqui. O meu desejo, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja no seu coração e você flua nisso. Amém, irmãos? Foi avisado sobre o curso CTL e uma capacitação para liderança. Os 2 próximos finais de semana. Como nós estamos no meio do jejum, eu vou fazer uma experiência. Os irmãos que vão participar desses treinamentos comigo serão cobaia. Então, quem que vai participar do curso de treinamento para liderança aqui no próximo final de semana? Levanta a mão. Tem alguns irmãos aqui, né? Acho que nós vamos estar em aproximadamente 30 irmãos, pelo que me disseram. Eu quero jejuar um período, e o período que eu queria jejuar com os irmãos no sábado é o do almoço. Então, inclusive o preço vai mudar, a graça superabundou na sua vida agora. Porque eu queria pedir às irmãs para fazerem só o café da manhã no sábado e café da manhã no domingo. E a gente jejuar o almoço. Olha como os irmãos já vão ficando tristes. Já vai aquele ambiente pesando. Os irmãos pensando que não vai ter arroz e feijão. Ou os irmãos estão felizes com isso. Aleluia. Mas eu estava pensando sobre isso. Eu acho que o dia rende mais. É como quando a gente passa 40 horas aqui, né, sem comer. A coisa flui, que é uma maravilha. Mas aí a gente faz isso.
no sábado e no domingo, só toma café da manhã. Posso ouvir um amém dos irmãos? Você que não vem, você deu um amém até mais fervoroso, né? E os irmãos da outra semana, eu repito isso domingo que vem, nós teremos aqui um dia todo de capacitação, só no sábado. Então, qual que é a minha ideia? Jejuar o dia todo e fazer uma comunhão no final do dia. A gente terminar o nosso tempo aqui com uma comunhão, comendo juntos, enfim. E aí nós vamos definir durante essa semana o que faremos. Tudo bem, irmãos? Amém. Era só isso que eu precisava falar para o próximo final de semana, os irmãos já virem preparados aí, sabendo o que vai acontecer, né? Eu quero desafiar você a participar desse tempo de jejum, sabe? O jejum é da graça. O jejum faz parte daquele que entendeu o amor de Deus por si. Porque o jejum é o momento de se aproximar de Deus, de ter experiência com Cristo mais profunda, de ter revelação do Senhor. Quando nós jejuamos, nós nos aproximamos do Senhor porque nós consagramos a nossa vida. E consagração, você sabe o que é, né? É se separar. O significado de consagração é isso. É separar-se das coisas comuns, né? Não é separar do pecado, é separar-se daquilo que é comum, e obviamente o pecado está incluído nisso, mas a gente se separa completamente das coisas comuns. Então eu quero desafiar você, no tempo de jejum, a separar também o teu tempo. Sei lá, diminuir a quantidade daquilo que você faz e que talvez não acrescente em nada. Eu estava falando com a minha esposa hoje, falei, quanta coisa tem que eu faço que não tem... parece que não vai mudar nada na vida, sabe? Tem coisa que você faz, às vezes você fala assim, isso aqui não... Sei lá. Esses dias eu ouvi uma pessoa falando, ele é meio radical com isso, né? E ele estava falando assim, você tem que comer, não pode comer por prazer, você tem que comer por necessidade. Aí aquela palavra bateu ruim no meu coração. Porque é gostoso comer. Só eu que penso isso? Ah, bom, né? Mas ele estava falando de uma coisa importante. Ele falou assim, você tem que comer pela necessidade que o teu corpo tem de se alimentar. Então, quando você pensa assim, você come as coisas certas. Então você vai comer o que precisa comer, não o que te dá prazer. Aí eu falei, é verdade, tem todo sentido que ele está falando, mas que é bom comer umas coisas que não, dizem que não faz bem, é. É ou não é verdade? É verdade. Aí o que começa a acontecer na minha mente, fraca, para isso? Passa toda aquela sorte de tentação na cabeça. Mas faz sentido aquilo que ele está dizendo. Então eu fiquei pensando, meu Deus, quanta inutilidade eu como, né? E assim a gente faz com o nosso tempo, com os nossos relacionamentos, com aquilo que a gente lê, com aquilo que a gente assiste, com aquilo que a gente conversa com as pessoas. A gente faz muita coisa inútil. Queria desafiar você a pensar sobre isso e se consagrar em todas essas coisas. Só mais uma experiência, uma vez eu ouvi um pastor, ele compartilhando comigo que o pastor, que era supervisor dele, ele decidiu na vida dele, mas não foi um período de 21 dias, ele falou, não falarei mais palavra negativa para ninguém. E ele resolveu se consagrar nisso, se separar do que era comum. Por quê? Porque às vezes é comum e é normal. O que pode ser uma palavra negativa? Sei lá, o seu filho faz uma arte em casa e você fala uma palavra negativa para ele, imbecil. Você não fala isso, né? Mas isso é uma palavra negativa. E aí ele decidiu não falar mais palavra negativa nenhuma. E a experiência que ele teve, quando eu fiquei sabendo disso, já fazia anos que ele estava vivendo assim. O fato de não falar as palavras negativas, e aí isso afetou diretamente o ambiente que ele vivia. E as pessoas passaram a viver um ambiente de graça, um ambiente de vida de Deus. Por quê? Porque não tinha palavra negativa saindo da boca dele. Esse é um tipo de consagração que você pode fazer. Só quando jejum? Não, você pode viver isso a vida inteira. Mas pode começar num jejum. Faça um propósito com Deus. Faça algo que vai fazer diferença na sua vida. Amém, irmãos? Eu quero compartilhar aqui com os irmãos uma palavra que eu já compartilhei. E compartilhei recentemente. Mas vou compartilhar de novo. Porque o Senhor falou no meu coração. Quando eu compartilhei essa palavra, eu acho que muitos irmãos que estão aqui hoje não estavam. Eu compartilhei num dos períodos das 40 horas que nós tivemos em janeiro. Mas eu sei que talvez você tenha ouvido algum áudio que alguém mandou, ou deva ter lido em algum lugar, enfim. Mas eu sinto que devo compartilhar isso novamente. Eu quero falar sobre posição e estado. Quem lembra disso? Quem lembra quando eu compartilhei isso com os irmãos?
Levanta a mão quem estava aqui quando ouviu falar sobre isso. Amém. 40% dos irmãos que estão aqui. Mas eu preciso fazer uma introdução à posição Estado, falando sobre a glória no Novo Testamento. Eu vou ser bem breve. No Novo Testamento, a palavra glória, no original, é doxa. O grego significa doxa. E o Lexo Strong, que é um dicionário que traduz e explica as palavras do grego, do original da Bíblia, define essa palavra, doxa, da seguinte maneira. Todo dicionário tem isso, você vê no dicionário Aurélio também, né? A definição primária, secundária, e algumas palavras têm várias definições. Mas a primeira definição de doxa no Novo Testamento, segundo o Lexo Strong, é sempre a opinião positiva a respeito de alguém que resulta em louvor, honra e glória. O segundo significado, esplendor, brilho e magnificência. Terceiro, excelência, preeminência, dignidade e majestade. Diga comigo, é sempre a opinião positiva de alguém que resulta em louvor, honra e glória. Esse é o significado principal da palavra doxa no Novo Testamento. Eu lembro que quando eu compartilhei isso com os irmãos, nas 40 horas, eu falei muito, antes de falar sobre isso, falei muito sobre glória no Antigo Testamento, que significa kabed e kabod. Não vou falar sobre isso hoje, porque a Bíblia como um todo, ela se completa e é precioso. Um dia eu compartilho de novo sobre o Antigo Testamento, mas o meu alvo não é esse hoje. Então, kabed e kabod, você lembra que fala sobre a riqueza e o peso. Glória significa riqueza e peso. Mas doxa significa a opinião positiva a respeito de alguém, que resulta em louvor, honra e glória. Normalmente é muito normal a gente associar essa palavra, glória, aos dois últimos significados que eu mencionei aqui, certo? Mas o primeiro não é muito considerado. Normalmente, dizer que glória é esplendor, brilho e magnificência, excelência, preeminência, dignidade e majestade, parece mais. Glória, uau, quando você pensa num rei de glória, você pensa num trono, numa coroa, um negócio majestoso. Sim ou não? Mas esse primeiro significado não é algo que é muito considerado. Então, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, vai ser sempre a opinião positiva a respeito de alguém que resulta em louvor, honra e glória. Ter glória de Deus, então, significa ter a sua opinião positiva a meu respeito, que resulta em louvor, honra e glória. A opinião positiva de Deus, ao meu respeito, que resulta em louvor, honra e glória, significa ter glória de Deus na minha vida. Quando o Senhor, Ele me concede da sua glória, Ele está afirmando a sua opinião positiva ao meu respeito. Olha só o que Jesus diz lá em João capítulo 17. O capítulo 17, Jesus faz uma oração sacerdotal. São momentos antes de Jesus ir para a crucificação. E ele vai orar ao Pai. E ele diz o seguinte, no versículo 22 do capítulo 17. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. O que Jesus disse? Eu lhes tenho o quê? Transmitido a glória que me tens dado. Diga comigo, a glória que me tens dado. Em outras palavras, o que Jesus estava dizendo, irmãos? Eu lhes tenho transmitido a boa opinião que tu tens de mim, para que eles sejam um como nós o somos. Jesus estava fazendo uma oração, orando ao Pai, e ele disse ao Pai, eu lhes tenho, quem são lhes aí? Os seus discípulos. Eu lhes tenho transmitido a glória que o Senhor me tens dado. Eu lhes tenho transmitido a boa opinião que o Senhor tem a meu respeito, que é a glória que o Senhor já me deu, aos meus irmãos, aos filhos do Senhor, para que eles sejam um, como nós o somos. Em outras palavras, Jesus estava dizendo que nós poderíamos ter aquilo que só Ele tinha do Pai, porque Ele deliberadamente decidiu nos transmitir glória. Oh, glória. É tão bom dar glória a Deus quando você pensa sobre isso, quando você pensa no significado daquilo que quem escreveu estava pensando. Isso é maravilhoso. E há um texto em Romanos capítulo 5, versículo 1 e 2, muito conhecido, tenho certeza que você tem ele de cor, que diz, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com
Deus, por meio de quem? Do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Se os irmãos do multimídia puderem me acompanhar com os textos, eu não vou ficar esperando, mas se você conseguir acompanhar, é glória. Aleluia. Tá? Você fica na liberdade aí de botar. Então, Romanos capítulo 5, versículo 1, diz o quê? Justificados, pois, mediante a fé, tenhamos paz com Deus por meio de quem? Oh, glória a Deus. Versículo 2, leia bem forte. Leia o final. Gloriamo-nos no quê? Diga bem forte. E gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Diga só mais uma vez. E gloriamo-nos na esperança. Uau! Esperança da glória, então, nós podemos dizer que, baseado na definição que eu acabei de falar com os irmãos, que é a forte expectativa da boa opinião de Deus ao nosso respeito. Se nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus, essa esperança, então nós podemos dizer que é a forte expectativa do nosso coração de recebermos, aleluia, uma boa opinião de Deus a nosso respeito. Oh, aleluia. Essa é a nossa glória. Ter a possibilidade de experimentar a mesma glória que Cristo experimentou por estar nele. Cristo tinha uma boa opinião do Pai a seu respeito. E Ele compartilhou isso comigo e com você, através do sacrifício da cruz. Aleluia! Normalmente, quando falamos com as pessoas, pensamos que eles não vão ter mais uma boa opinião a nosso respeito quando nós falhamos. Sim ou não? As pessoas, normalmente, se nós falhamos com ela, ou com elas, elas não têm uma boa opinião a nosso respeito. Isso é normal acontecer. Até um determinado momento, até que você falhe, a pessoa tem uma boa opinião a seu respeito. Mas se você falhar, a pessoa passa a ter uma opinião diferente. Talvez ruim, talvez péssima, talvez muito ruim a seu respeito. Depois que nós erramos. Então a opinião muda, a opinião dos homens muda. A sua opinião muda a respeito das pessoas. Não só das pessoas a respeito de você. Por quê? Porque a nossa opinião positiva está baseada naquilo que os outros fazem. Naquilo que nós mesmos fazemos. Mas com Deus é diferente. Mesmo quando você falha, a sua posição não muda, ela é eterna. É imutável, é para sempre segura. Como assim, pastor? A opinião de Deus não muda? Não, não muda a meu respeito e a seu respeito. Ele tem a mesma opinião a nosso respeito. Olha o que Paulo diz. No amado, nós temos a glória da sua graça. A boa opinião de Deus sobre nós, então ela é inteiramente baseada no quê? Vou ler de novo o que Paulo diz. No amado nós temos a glória da sua graça. A boa opinião de Deus é o quê? É baseado na graça, é pela graça. Efésios 1:6 diz isso. Para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Se puder pôr esse texto, eu agradeço. Para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Ele nos concedeu gratuitamente no amado o quê? O louvor da glória da sua graça. Conceder gratuitamente é uma única palavra no grego, que eu estou falando bastante sobre ela aqui. Charito. Charito é a mesma palavra, e ela só é mencionada uma segunda vez no Novo Testamento. Na verdade, ela é mencionada primeiro em Lucas 1:28, e aí depois Paulo fala sobre essa mesma palavra em Efésios 1:6. Então, concedeu gratuitamente é o mesmo que muito favorecida de Lucas 1:28, quando o anjo Gabriel fala para Maria, alegra-te, muito favorecida. Então, muito favorecida é o mesmo que concedeu gratuitamente, e a expressão original é charito, uma palavra só. Então, o que eu estou querendo dizer com isso para você? Que a gente pode dizer que no amado nós somos muito favorecidos pela sua graça. E ele tem uma boa opinião a nosso respeito. Esse é o favor de Deus sobre a vida daqueles que o servem. A boa opinião do Pai a respeito daquele que foi muito favorecido. Que no amado recebeu gratuitamente a glória da graça de Deus. Quantos estão comigo? Digam amém. Verdadeiramente você está? Glória a Deus.
Mas a gente precisa entender que tem uma diferença entre posição e estado. O nosso estado muda todo dia, mas nossa posição permanece para sempre a mesma. Digo, o estado muda, mas a posição não muda. Diga para a pessoa do seu lado, a posição não muda, mas o estado muda. Então uma coisa é a nossa posição, outra coisa é o nosso estado momentâneo. Nossa posição diante de Deus já está estabelecida. Sua posição como justo, santo e culpável, e sua opinião positiva ao seu respeito, que resulta em louvor, honra e glória, não muda. A opinião de Deus não muda. A sua posição, portanto, não vai mudar, mas o seu estado sim, esse vai mudar. Às vezes você se sente entusiasmado e às vezes você se sente deprimido. Quem já passou por isso? Então isso fala do estado. Tem vezes que você está nervoso, tem vezes que você está de bom humor, cheio de alegria. Quem já passou por isso? Já passou por isso? Um dia você está de bom humor, felizão da vida. No outro dia você está bem mal-humorado. Ninguém pode olhar para você que você está... Isso acontece. Tem dia que você acorda generoso, querendo pagar o almoço para alguém. Tem dia que você quer reter tudo. Você quer guardar tudo para você. Você acorda pensando nos problemas, que você está sem dinheiro, e você fala assim, não, vou guardar tudo. Mas tem dia que você está com o coração generoso. Quando você estiver generoso, procure me encontrar. Feliz. Olha eu pensando em comida de novo, irmãos. Oh, Jesus. Tem dia que você tem muita alegria, mas tem dia que você tem muita tristeza. É ou não é verdade isso? Nós somos uma gangorra, uma montanha-russa de emoções. Então isso fala do quê? Do nosso estado. O nosso estado, ele é bastante volátil. Para lembrar uma palavra que eu usei muito enquanto eu trabalhava como analista de sistemas. Uma memória volátil é uma memória que muda. Toda hora os endereços de ponteiramento da memória estão mudando. Meu Deus do céu, onde é que eu fui agora, hein? Então muda o endereço toda hora. Está apontando toda hora para um lugar diferente. Então, volátil significa uma coisa que toda hora não está igual. Então, como você percebe nisso que eu te disse agora, o seu estado é flutuante, é transitório. Toda hora muda. Mas sua posição diante de Deus ela é eterna e permanece. Aleluia. Sempre. Você deve se avaliar com base na sua posição e não com base no seu estado momentâneo. Agora eu quero que você preste muita atenção. Se você entende e percebe o conceito de posição e estado, eu quero falar de algumas coisas que são relevantes para você lidar com isso. Nunca avalie-se com base no seu estado, mas avalie-se com base na sua posição. Nunca avalie a sua posição com base no seu estado. Nunca faça isso, mas sempre julgue o seu estado com base na sua posição. Percebe que é muito diferente? Você julgar o seu estado com base na sua posição. Olha só, é muito normal você pensar assim, bom, hoje de manhã eu tive impulsos ruins e quase agredi uma pessoa. Agora Deus já não tem mais uma opinião positiva a meu respeito. Por quê? Porque eu fui muito mal hoje. Eu me deixei levar pela tentação, agora Deus não tem mais uma opinião positiva a meu respeito. Aí eu venho pregar aqui condenado. Porque você já mordeu a língua ou o beiço no trânsito? Por que esse cara me fechou? Por que ele fez o que ele não devia ter feito? Alguém já passou por isso aqui ou não? Só eu também, né? Oh, meu Deus do céu, eu sou miserável mesmo. Mas quantas vezes você não acorda de manhã com o estado alterado e você faz alguma coisa e você fala, meu Deus do céu, agora eu não sou digno nem de pegar na mão e falar paz do Senhor para o meu irmão. Tem uma música hoje em dia que fala paz do Senhor, paz do Senhor, paz do Senhor, não tem? Eu não sei cantar música, mas já ouvi que tem. Você fica acusado até para dar a paz do Senhor. Por quê? Você já viu alguém que faz alguma coisa errada? Criança, quando faz alguma coisa errada, ela evita o pai e a mãe de qualquer jeito. Já viu isso? É igual a você e eu. Quando você faz alguma coisa errada, é muito engraçado. Quando tem alguém que está fazendo um negócio errado, ele desvia de você, não quer compartilhar nada, não quer dar a mão, anda meio assim, né? Mas não tem dívida comigo. Por quê? Está se avaliando com base no seu estado e não com base na sua posição. Você às vezes se pergunta, como é que eu posso servir a Deus agora? Como é que eu vou liderar? Se você lidera uma cela, então, se você tem que ministrar louvor, você vai tocar naquele culto, e você, sei lá,
desrespeitou tua mãe, teu pai. Eu lembro que quando eu era jovem, algumas vezes aconteceu situações muito difíceis, assim, de estar vivendo um dia difícil. Num dia difícil, especificamente. Com meu pai, eu era jovem ainda, adolescente, comecei a tocar na igreja muito jovem, muito novo. E os irmãos já sabem, tinha umas lutas lá em casa. E eu teve momentos de eu alterar com meu pai, aquilo me deixava mal. Eu vinha tocar condenado, falar, meu Deus do céu, hoje meu louvor aqui desse contrabaixo não passa do teto. Esse violão de bronze. Porque eu estava me avaliando de acordo com a minha condição momentânea. De acordo com o meu estado e não de acordo com a minha posição. Quanta condenação no meu coração. Essa é uma situação muito comum na vida das pessoas. Nós permitirmos que o nosso estado afete a nossa percepção da nossa posição. É muito comum. E eu não te condeno por causa de você sentir isso, ou ter esse sentimento na maior parte das situações da sua vida. Mas aos olhos de Deus, seu estado não pode alterar a sua posição. É isso que você precisa entender. Aos olhos do Senhor não muda. Por que que não muda? É assim por causa de quê? Por causa que a sua posição foi conquistada por Cristo, não por você. Essa é a chave que muda a tua compreensão dessa verdade. Você percebe que quando você crê na mentira de que teu estado muda quem você é diante de Deus, filho amado, você não acredita mais que Ele deixa as 99 e busca você. Por quê? Porque você está sendo atacado com uma mentira do diabo, que diz para você, olha só, você fez isso aqui, você se perdeu por tua culpa, e agora você acha que Deus vai deixar todo um rebanho para cuidar de você? Esse é um pensamento maligno. E aí, o que acontece com uma pessoa numa condição dessa? A culpa e a condenação levam você a pecar mais, a cair ainda mais, encontrar outros buracos até que você caia no abismo e não se encontre mais. Mas a Bíblia fala que aquele que encontrou a graça, que é Cristo, aleluia, é achado dele e nele. E o bom pastor, ele vai deixar as 99 e vai trazer para o aprisco aquela que se perdeu. Aleluia. Então quando o diabo coloca na tua mente que você já não é tão amado assim por Deus, porque você não está merecendo, porque você não fez o que você tinha que ter feito, ou porque você já faz tempo que não está fazendo aquilo que devia fazer, você pode combater isso com o quê? Com a palavra de Deus. E se você não lembrar a Bíblia, lembra, derruba as muralhas, quebra a mentira para me resgatar. Toda mentira vai ser quebrada agora. E eu combato a mentira com a verdade. A verdade da palavra de Deus é que Ele me ama e tem uma boa opinião. A opinião dele é positiva a meu respeito, porque eu não conquistei isso. Mas Cristo conquistou e eu estou posicionado em Cristo. Aleluia! Aos olhos de Deus isso não muda, porque Cristo compartilhou isso com você. Aleluia! Isto posto e compreendido, eu quero dizer para você, permaneça na posição. Diga para o seu irmão ou para a sua irmã do seu lado, permaneça na posição, meu irmão. Permaneça na posição, minha irmã. Tem um maravilhoso exemplo desse princípio no Velho Testamento. Quando o povo de Israel estava peregrinando no deserto, eles tiveram de passar pela terra de Moabe. Balaque era o rei de Moabe. Ele estava com muito medo de Israel. E ele contratou um profeta, que você já deve ter ouvido falar, Balaão, para amaldiçoar. Balaão falou, vai lá Balaão, e amaldiçoou o povo de Israel. Mas Deus não permitiu que Balaão amaldiçoasse o povo. E Balaão foi obrigado a fazer algumas afirmações a respeito do povo de Deus. Primeiro ele disse que Deus já abençoou Israel e isso não podia ser revogado. Se você olhar para Números 23, do 20 ao 21, é mais ou menos onde a gente está lendo atualmente. Quantos estão lendo? Digo aleluia. Os irmãos deram uma olhada para baixo agora. Fizeram assim. Os irmãos ficaram condenados aqui agora. Quantos estão lendo? Se deixa você em paz, eu também estou atrasado, tá bom? Fique em paz. Eu estou até preparando uns posts novos com resumo, com todas as referências para os irmãos voltarem ao ânimo, né? Não desiste, viu? Você é um valente, uma valenta de Deus. Nós vamos ler a Bíblia inteira juntos no ano de 2018. Aleluia! Aleluia! Vamos marcar um domingo aqui para a gente passar o dia inteiro lendo junto. Vamos fazer isso aí? Já pensou? Vai ser tanta a vida de Deus. Vamos ler a Bíblia aqui. A vida de Deus vai fluir nós lendo a Bíblia juntos. Podia ter feito em Levítico e Números, né?
Aleluia. Mas nós vamos fazer isso, vamos ter um tempo precioso. Glória a Deus. Saí da palavra aqui completamente. E aí, lá no Velho Testamento, a gente vê essa passagem, onde Balaão é contratado por Balaque para fazer o quê? Amaldiçoar o povo de Israel. E olha que está lá em Números 23, do 20 ao 21. Eis que para abençoar recebi ordem. Ele abençoou, não o posso revogar. Olha o que ele fala. Ele primeiro recebe ordem do rei para amaldiçoar, mas Deus fala para ele, não, você vai abençoar. Deus abençoou e eu não posso revogar. Deus não viu iniquidade em Jacó, nem contemplou desventura em Israel. O Senhor, o seu Deus, está com ele. No meio dele se ouvem aclamações ao seu rei. Ou seja, não poderia haver maldição onde Deus já havia determinado a sua bênção. No verso 21 ele diz, o Senhor não viu iniquidade em Israel. Veja que afirmação espantosa. Deus não viu pecado, não viu iniquidade. Como é que Deus não viu iniquidade? Essa é a nossa posição. Deus não vê iniquidade em nós, porque lá em Hebreus, dentre um monte de coisa que fala em Hebreus, que por exemplo o sacrifício no Velho Testamento era feito todo dia, fala que o sacrifício foi feito de uma vez por todas em Cristo, diz também que das suas iniquidades jamais me lembrarei. Essa é a verdade da aliança que eu e você estamos inseridos. Deus não se lembra das nossas iniquidades. Se ele não lembrava no Velho Testamento, quanto mais agora. Porque o Cordeiro de Deus foi imolado. A glória é toda do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então Deus não vê mais iniquidade em nós. Não devemos nunca pensar que não há pecado em nós, mas nós devemos declarar ousadamente que o Senhor não vê mais iniquidade em nós, que somos o seu povo. Quando Ele nos olha, Ele não vê pecado em nós, porque Ele está vendo Cristo. Aleluia. Sabe por que Deus não viu iniquidade em Israel? Lá no meio do acampamento, no tabernáculo, tinha um altar de bronze que aponta para a cruz, que era onde era imolado o cordeiro, e todo dia, o cordeiro que nos aponta para Jesus Cristo, né? Todo dia era morto um cordeiro para expiação do pecado. Então, isso fala de cruz e fala de Cristo, fala de mim e fala de você. Você é perdoado, porque o sangue de Jesus te lavou e te purificou. Estando em Cristo, irmãos, quando Deus olha para você, Ele vê quem? Cristo. Diga comigo, quando Deus olha para mim, Ele vê Cristo. Que não tem pecado. Então, o seu estado pode estar eventualmente ruim, mas sua posição é eterna e divina. Por quê? Porque sua posição é Cristo. Se você botar lá no GPS uma rota para Cristo, o endereço vai dar você. O seu coração. Ah, você viu isso aí? Estou tecnológico hoje, né? Qual que é o endereço de Cristo? Você, o teu coração, alguém que foi escolhido, alguém que foi marcado, alguém que entendeu o amor dele por você. Quando você estiver achando que está tudo ruim, lembre-se da sua posição, porque quando você lembrar da posição que você está, você se torna alguém invencível. O diabo não pode nada contra você. Estou ruim, a coisa está péssima, hoje a casa caiu. Não, não caiu, porque eu continuo posicionado em Cristo. Você percebe que isso dá mais vigor para você caminhar? Você percebe que isso é melhor do que você achar que porque você cometeu um erro? Então você foi lá e tratou mal alguém. E você foi lá e quis prejudicar alguém. E aí você se sentiu mal com aquilo. E aí você fala assim, poxa, Deus não me aceita mais. Deus não me quer mais por causa daquilo. Realmente eu sou um miserável, salafrário, enganoso. Meu coração é mau. A Bíblia fala, todo homem é mau, eu sou mau. E aí você vai ficar alimentando esse pensamento. O que vai acontecer com você? Você vai se tornar cada dia mais mal. Porque essa vai ser a sua verdade. A sua verdade a seu respeito. Mas o que eu tenho dito para os irmãos constantemente, declara a verdade que a palavra de Deus fala a respeito dos filhos. Por mais que você tenha feito algo que você sabe que é errado. E eu aqui não estou defendendo que você peque constantemente. Muito pelo contrário, eu estou dizendo para você que quando você peca, que quando você age de maneira errada, que quando você ofende o seu irmão, que quando você ofende sua esposa, o seu marido, quando você não vive bem a vida da família, quando você não dá o seu dízimo, quando você não é generoso, não abençoa, ofertando, abençoando a vida de alguém, quando você não ajuda o pobre, quando você não dá o dízimo do perfume, do sapato que você ganhou. Não é verdade? O que eu estou querendo dizer para você? Quando você faz isso, é bom? Não, não é bom.
Obviamente não é bom, mas eu estou dizendo para você que para te abençoar, e que para manter o amor dele por você, Deus não leva essas coisas em consideração, porque quando ele olha para você, ele olha para Cristo e não para você. Porque se Deus for olhar para você, para que tudo isso seja bonitinho, redondinho, azeitadinho, para você poder ser abençoado, você nunca vai ser. Essa é a má notícia. Nunca. Anote isso no seu caderninho de anotação. Se depender de alguma coisa boa que você pode fazer, você nunca vai ter nada da parte de Deus. Agora, quando você esquece que depende de você e decide confiar na dependência de Cristo, você certamente será. E essa é a loucura do Evangelho, porque muitos que supostamente na nossa visão não merecem, são abençoados, e muitas vezes nós não somos, porque achamos que merecemos aquilo que outros têm. É isso. Mas isso não significa que você deve ignorar o seu estado. Primeiro, saber a diferença entre posição e estado é importante. Amém? Quantos podem dizer amém? Amém. Permanecer na posição é fundamental para você ser abençoado. Mas você não pode ignorar o estado. Diga comigo, não ignore o seu estado. Diga para alguém, não ignore o seu estado. Será que a gente deve então ignorar nosso estado? Obviamente que não devemos. Julgue o seu estado com base na posição. Pensa nisso. Julgue o seu estado com base na sua posição. Porque eu estou próximo de Deus, sou justo aos olhos de Deus, pelo que Cristo fez. Porque eu sou altamente favorecido no amado, que é o que Paulo disse. Eu posso pedir a Deus que me ajude a tratar e a me tratar nos momentos ruins. Posso ou não posso? Eu posso pedir ajuda e falar, Senhor, eu sei que o estado está mal hoje, mas por causa da posição que eu tenho de filho, eu tenho certeza que quando eu contemplo o Senhor e olho para o Senhor, é exatamente isso que o apóstolo Paulo está falando em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Pode projetar esse texto para nós? 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Que quando nós contemplamos, é segunda de Coríntios 3, 18. Que quando nós contemplamos o Senhor como que por um espelho, somos transformados do quê? De glória em glória. A transformação, ela vem quando nós olhamos para o Senhor. O que é olhar para o Senhor? É lembrar que temos uma posição. Leia aí comigo. 1, 2, 3. E o que vai acontecer quando você parecer mais com o Senhor? O seu estado vai ser cada vez melhor. Porque alguém transformado que parece com Jesus, você acha que Jesus tinha estado ruim? O momento de crise que Jesus teve foi no Getsemane. Agora, Jesus era 100% homem e 100%? Será que Jesus em algum momento ficou triste? Como homem? Seguramente. Jesus chorou quando viu a situação de Lázaro e aquele furdúncio em um funeral já de 4 dias e falou, vocês não estão entendendo nada. Quantas vezes Jesus exortou os discípulos e falou, falta fé. Que pequena fé que vocês têm. Quantas vezes Jesus teve que falar, Jesus dormindo no barco, os discípulos tiveram que acordar ele e falou, meu Deus, nem tirar um sono em paz vocês me deixam. Em outras palavras. Quantas vezes Jesus teve que falar, por quê? E aí o estado dele não afetava em hipótese alguma posição que ele tinha diante do Pai, porque ele sabia que a opinião de Deus era altamente positiva a respeito dele. Por quê? Porque ele andava com os olhos na eternidade. E parecer com ele vai fazer você ser alguém que não tem dúvida da posição. Por isso é transformado cada dia e parece cada dia mais com ele. Parece cada dia mais com ele. Você está do lado de alguém que parecia menos com Jesus um tempo atrás e agora parece mais, você fala, uau, como você parece mais com Jesus? Parece ou não? Isso é obra do Espírito. É o Senhor quem faz. E quando é que o Senhor faz isso? Quando nós não ignoramos o nosso estado. Quando nós não entendemos essa verdade, nós tendemos a julgar nossa posição pelo estado.
Olha só, nós tendemos a julgar a posição pelo Estado quando nós ignoramos essa verdade da palavra de Deus. Pensamos que a posição vai depender de nós. E quando nosso Estado muda, nós concluímos o quê? Que a opinião de Deus ao nosso respeito mudou também. É o tempo todo mudando. Ainda que o seu Estado não possa alterar sua posição diante de Deus, ou seja, a opinião dele, que é positiva, ao seu respeito, o seu Estado pode mudar diante dos homens. E o seu testemunho perante as pessoas. A opinião de Deus não muda, mas a opinião das pessoas mudam. E certamente mudarão. Por quê? Porque as pessoas veem o que é externo. E as pessoas também esquecem da nossa posição. Sim ou não? E você esquece da minha posição às vezes. Se eu pisar no seu dedinho hoje, você não vai achar que eu... Você não vai pensar, ele está em Cristo, glória a Deus, aleluia. Não é verdade? E se eu te lesar? Te der um prejuízo financeiro alto? Está tudo bem? Então a nossa posição muda diante dos homens por causa daquilo que nós fazemos. Isso é muito sério. Tira a nossa paz na mente por causa da comunhão com os irmãos. A mudança de estado. Você compreende o que eu estou dizendo? A sua mudança de estado, quando é ruim, tira a sua paz. Paz no espírito. Você não consegue andar em paz. Por quê? Porque você foi afetado. Por causa de algo que você fez que foi ruim. Pode afetar, inclusive, o seu desfrute das coisas do Espírito. Por que às vezes você vem no culto e parece que não veio no culto? Por que as pessoas, às vezes, desistem de vir no culto? Vem num culto, não sente Deus, a culpa é do ministro de louvor. Escolheu um repertório ruim. A banda está errando tudo. Que negócio que dá opressão. Não. A pessoa esqueceu da sua posição. E está avaliando o estado somente. Pior é quando você faz isso em relação a outros. Por causa do estado de alguém, já não serve mais para você. Você esquece da sua posição por causa do estado dos outros. A sua posição não muda diante de Deus. E você não pode ser impedido de desfrutar das coisas de Deus por causa do estado teu. Muito menos pelo estado de outros. Deus não muda a opinião dele ao nosso respeito. Está sempre disponível para te perdoar, te abençoar e se fazer percebido por você e por mim. Isso é muito sério. Isso é profundo e muito difícil de entender às vezes. Quantas vezes eu até fiz ilustração pedindo para os irmãos virem aqui me ajudar. Vem cá fulano, vem cá Beltrano. Parava um na frente do outro e falava, esse é Cristo, esse aqui é o pecador. Olha para cá igreja, o que você está vendo? Ah, estou vendo fulano. E o Beltrano, você não está vendo? Não, o fulano então é Cristo. Quando Deus olha para você, ele vê Cristo. Não vê você. Mas não tinha clareza desse princípio. Por quê? Porque às vezes andava debaixo de condenação desnecessária. E isso vai te levar a sempre andar de condenação em condenação. Mas você foi alguém que foi chamado para ser transformado e viver de glória em glória. Aleluia. De glória em glória. Tem dois tipos de autoavaliação. Um tipo que resulta na condenação, na autocondenação e na acusação. Mas tem um tipo de autoavaliação que essa procede do diabo. Mas um outro que é saudável. Quando a gente avalia as nossas atitudes e o nosso estado para fazer melhor. Você tem disposição no coração. Olha, minha posição não mudou diante de Deus. E eu, por causa que sou filho, transformado de glória em glória por Ele, eu não vou mais incorrer nessa mesma coisa que acaba com a minha comunhão com os irmãos, que acaba com a minha vida comum. Você já viu quem está ruim no estado, às vezes não quer ter comunhão com a célula, não participa do lanche. Eu estou dando indireta para alguém aqui? Eu estou falando do que eu vivo. Estou falando do ser humano chamado Rodrigo. Tem dia que você não quer nem sentar à mesa com a sua família. Por quê? Porque você está com a pá virada. Alguém aqui já virou a pá alguma vez ou não? Só eu também. Ah, meu Deus. Nem o cachorro passa batido mais. Sai chutando. É assim que acontece, não é? Essa é a condenação do inferno. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Quando nós avaliamos o nosso estado sob a luz de que a nossa posição não muda, certamente nós vamos ser transformados. Porque se nós estamos convictos de que a nossa posição não muda, é porque nós estamos olhando firmemente para a graça de Deus, que é Cristo Jesus. E ainda que você tenha falhado, Ele vai te alcançar e você vai ser transformado, vai mudar.
Ah, vai mudar. Reconheça a disciplina de Deus na sua vida. Oh, pastor, mas tem disciplina? Tem disciplina de Deus. Como não tem disciplina de Deus? Em Hebreus capítulo 12, versículo 4 a 9 diz: ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Olha só o que o apóstolo está dizendo. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama. Diga comigo, a quem ama. E açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Tem? Tem filho que o pai não corrige? O filho que o pai não corrige em tempo oportuno, fica difícil você conviver com ele no futuro. Pega uma criança que não tem limite algum, quando ele começa a entender as coisas. 2, 3 anos depois, ela fica insuportável. Por isso que Deus nos ensina a corrigir como pais os nossos filhos. Tem o tempo. Agora, você não consegue corrigir com a vara de educar uma criança de 18 anos. Você concorda? Aliás, depois que ele fez uns 12, 13, talvez você tenha perdido um tempo importante. Aí você vai ter que orar, jejuar, gastar o joelho, para conseguir ganhar o coração daquela criança, para que Deus te dê graça e você consiga fazer o que não foi feito no passado. Amém? Pais. Os irmãos, acho que a palavra hoje está meio, né? Os pais concordam comigo? Tem o tempo oportuno de fazer. E aí Deus está falando assim, na sua palavra lá em Hebreus 12. Pois que filho há que o pai não corrige? Não tem. Quem é filho tem correção. Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, olha só isso. Se você é corrigido, você quer uma boa notícia? Todo filho também é. Então você não está sozinho nesse barco. Se o bumbum está lanhado de vara, fica feliz porque você tem participantes nisso. Porque o apóstolo diz aqui o seguinte, de que todos se têm tornado participantes. Logo, sois bastardos e não filhos. Se você, vamos traduzir isso tudo aqui? Se você acha que é filho, mas não tem correção, significa que você é bastardo, não é filho. Entendeu? Então a correção é para o filho. Faz parte de quem é filho. E se tem uma coisa boa, é quando a gente é corrigido. Quem já foi corrigido pelo pai e pela mãe aqui, diga aleluia. 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 Ainda bem que eu vi a mão de um filho ali importante levantada. O mais gostoso é o amor que você sente segundos depois da correção. Você se sente amado quando você é corrigido. Você fala assim, tem alguém se importando comigo. Tem alguém não querendo que eu me perca. Tem alguém preocupado que o meu caminho está... Por isso eu estou sendo corrigido. Deus ama, por isso Ele corrige. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Obviamente. Paulo conjecturando e perguntando. Obviamente. Então, quando o Senhor nos disciplina, isso não muda a nossa posição, Ele continua nos vendo como justo, porque Ele está olhando para Cristo, mas Ele está, com a disciplina, ajudando você a se transformar, para parecer mais com o Senhor, e automaticamente ser alguém ainda mais vencedor. A sua disciplina não muda a posição diante dEle. A extensão da correção é na exata medida do amor. Diga comigo, Deus me corrige porque me ama. Se eu vejo o meu filho, você que é pai e mãe, entende bem o que eu vou dizer agora. Se nós vemos os nossos filhos vez após vez fazendo o mesmo erro, e se aquilo pode vir a resultar em uma grande decepção e um grande problema no futuro na vida dele, você vai deixar ele errar até se estrumbicar? Você vai, no mínimo, tentar, fazer, falar. O Samuel e a Elisa têm uma filhinha bem pequenininha, que está na fase de fazer umas pequenas estripulias. Talvez ela já tenha tentado enfiar o dedo na tomada. Eu tenho certeza que eles não querem que ela enfie o dedo na tomada. Por quê? Porque vai dar um choque.
Então eles vão deixar ela, enfia, vai. Por mais que ensine uma lição dolorosa, mas você não quer. Você vai lá corrigir e você explica e tenta ensinar. Fala, olha filha, se você botar o dedinho ali, Zimozinho, não vai dar certo. Vai tomar choque, vai ter problema. Não enfia o dedo na tomada e tal. Mas o que invariavelmente os meninos fazem? As meninas fazem? Vai lá. Eu lembro do meu sobrinho, filho do meu irmão, Tiago, lá de Indaiatuba. Quando ele tinha uns 2, 3 aninhos, foi na minha casa e tinha uma luz no chão na minha casa. Que era para iluminar uma árvorezinha que a gente tem lá em casa. Uma luz verde. A gente estava lá conversando no quintal, sentado, família. Daqui a pouco esse menino chora. Quando foi ver, o que ele fez? Pôs o dedinho na luz verde, que estava muito quente. Só que aquilo já tinha sido avisado. Olha, não pode pôr a mão lá. Aí a condenação veio, né? No meu irmão falou, meu Deus, se eu não tivesse falado que tinha luz, ele nem ia pôr o dedo, né? Mas às vezes a gente está fazendo alguma coisa, está sendo repreendido, disciplinado e não está entendendo por quê. Aí, o que acontece? Quebra o nariz, toma um choque, queima a ponta do dedinho, vai ficar ali uma ranhura, mas você continua na posição de filho, e o pai continua te amando, e você está sendo transformado, parecendo mais com o Senhor, e daqui a pouco ele vai vir te arrebatar e vai te buscar, aleluia, glória a Deus. Você não vai deixar de ser filho.